Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Eu vou colocar todas as pessoas no mudo para que sons ambientes aí não afetem. E eu gostaria de dizer que a gente vai fazer essa aula aberta, essa palestra, de uma forma bem dinâmica e participativa. Eu gosto sempre de trazer a participação de quem quiser aí ajudar, para a gente fazer junto. Essa aula está sendo gravada e ela vai ser colocada no YouTube, então quem não quiser aparecer com o rosto não precisa, fica à vontade para fechar a câmera, mas ainda assim, em alguns momentos eu vou pedir a participação de vocês, ainda que seja só com áudio, tá bom? Bom, é um grande prazer para mim dar essa palestra. Essa palestra eu estou dando no meu grupo de estudos, né, como facilitador Pathwork, mas ela é uma palestra que ela parece muito simples, mas ela toca de uma forma bem sutil e bem suave várias questões profundas da nossa vida, do nosso emocional, das nossas crenças. Então é um grande prazer para mim poder dar essa palestra e também poder ver quantas pessoas se interessaram em conhecer um pouquinho mais da metodologia do Pathwork para falar de espiritualidade, para falar do Pai Nosso, da prece, da meditação. Então, não sei se todas as pessoas aqui já conhecem o Pathwork, né? Então, o Pathwork é um caminho de autoconhecimento de origem espiritual, que fala dos temas da vida humana. Então, a gente vai ver durante essa palestra como o guia, que foi essa força, esse espírito, essa alma, ou seja, esse nível de consciência que canalizou essas mensagens através da Eva Pierrakos, ele fala muito dos nossos temas aqui na vida humana. Então, ele fala com muita delicadeza, com muita gentileza, e isso é muito gostoso de ouvir para quem vai se afinando com essa linguagem. Fica uma forma muito gostosa, mas a origem é espiritual. E aí isso traz uma pureza para os textos que é muito fácil de reconhecer, como realmente é algo de uma pureza grande. Depois o Pathwork, ele é organizado pela Pathwork Foundation nos Estados Unidos, que autoriza o Pathwork Brasil a utilizar o material dentro de normas estabelecidas. Essas normas é que também guiam a nossa formação, seja como facilitador de grupos de estudo, seja como helper, né, que é um nível a mais que a gente tem nesse programa de formação e nesse programa, na verdade, chamado de Programa Pathwork de Transformação Pessoal. Porque nem essa formação, esse programa, acaba se tornando um profissional dessa área. Mas pode usar para si mesmo, sempre muito rico. E o Pathwork, ele tem uma simplicidade, inclusive nas ferramentas que a gente utiliza ao longo de todo o trabalho no Pathwork, que são 5, que é a leitura das palestras. As palestras estão disponíveis para quem quiser, pode acessar, pode ler, mas aí a gente tem os grupos de estudo. Por quê? Porque o grupo de estudo aprofunda a compreensão da palestra, de uma forma muito única, a gente debate um pouco aquele impacto na própria vida. A prece, a meditação e a revisão diária, que é um exercício específico do Pathwork, né? O nome talvez pareça simples, mas é um exercício que a gente também aprende a fazer, para fazer uma vez por dia, de uma forma bem estruturada, mas que também traz muita consciência. Então, esse é basicamente, em linhas gerais, o trabalho do Pathwork. Quem quiser saber mais, depois pode entrar em contato comigo, porque eu explico, tem também no meu site, mas esse não é o foco da nossa conversa hoje. Hoje, o nosso foco é prece, meditação e o Pai Nosso. Então, eu queria que alguém abrisse o microfone e lesse, por favor, o texto que está nesse slide. Posso ler? Opa, Claro, tudo bem. Vai lá. A prece é o prelúdio da meditação. A prece envolve os pensamentos. A meditação é a prece que envolve os sentimentos e as forças da alma, ao contrário das forças do pensamento. Continuo? Continuo. Para atingir o segundo passo, mais avançado,
O homem precisa de uma certa disciplina e concentração, que aprende através da prece. Muitos seres humanos não são acostumados a trabalhar espiritualmente, mas a meditação correta não pode ser feita sem que primeiro se aprenda o primeiro passo, a concentração. Muito bom. O que disso tudo que você leu mais te toca? O que te chama a atenção? A primeira coisa que eu não tinha pensado é que a prece envolvia os pensamentos, mas que a meditação envolve os sentimentos. Então, eu fui entender por que às vezes eu medito e eu choro, eu fico emocionada, né? Vem toda essa emoção junto. E ele fala que essa parte que você, quando você está emocionalmente envolvido, você está atingindo o âmago da sua alma. Eu achei isso muito bonito, muito significativo. Que bom. Esse é um passo realmente. Você vê como ele começa a ensinar o sentido da meditação mais profunda, né? Como aquele encontro, inclusive que ele fala com forças da alma. Então, tem as emoções, mas envolve os sentimentos e também as forças da alma. Então, nesse mergulho da meditação, a gente encontra também lugares das nossas forças e as nossas emoções. E aí, então, aqui você pegou o âmago do que está aqui, né? Mas ele também dá uma dica interessante no sentido até de uma técnica, de um passo a passo. Ele também coloca a prece como o prelúdio da meditação. Então, muitas vezes as pessoas querem meditar e nem passa pela cabeça fazer uma prece antes. E o que ele está dizendo aqui é que, como a prece envolve os pensamentos, você vai fazer uma oração para algum ser que você admira, ou para Deus, ou para alguma força maior, isso envolve os seus pensamentos. E o que ele está dizendo aqui é que, se você usar esses pensamentos, essa prece, para atingir um estado de concentração, aí você consegue chegar mais facilmente, ou chegar verdadeiramente no estado de meditação dos sentimentos e das forças da alma. Então, ao mesmo tempo que ele está chamando a atenção para essas forças, ele está dando um caminho, que não é à toa caminho, é tudo que tem a ver com Pathwork, né, que é o trabalho do caminho. Ele sempre tenta dar uma forma bem prática para a gente alcançar esses estágios mais profundos. E ele fala de dois requisitos básicos, né, Heitor? Que é a disciplina e a concentração. Sim, exatamente. A concentração ele traz através da prece. A disciplina, ele fala em outros lugares da palestra que ela é uma necessidade também. Mas para quem está muito começando, o mais importante aqui é saber que a prece ajuda. Porque o hábito da prece, como prelúdio da meditação, vai ajudar na disciplina também, porque você se conecta com as forças espirituais, você também vai entrando em contato com forças que te ajudam. Vamos em frente. Aí, para falar um pouquinho dessas forças da alma, essa imagem, nem esse trecho estão na palestra, mas eu achei importante trazer para dar uma referência de o que seriam tanto essas forças da alma, né? E aí, alguém poderia ler, que não seja a Enise, alguém outro poderia ler essas três, principalmente essas duas primeiras bolinhas aqui. Quem se habilita? Oi, eu posso ler. Marise, vai lá. Eu maior, superior. Nossas qualidades divinas, nossa melhor parte, nossa centelha divina, com o que criamos tudo de bom em nossas vidas. Eu menor, inferior. Nossos defeitos, nossa parte egoísta, medrosa, orgulhosa, teimosa, com a qual criamos situações que fazem mal para nós e para as pessoas à nossa volta. Então, faz uma pausazinha aqui, só para entender o que eu estou dizendo aqui nesse desenho. Primeiro, o eu maior é aquele nosso centro, aquele nosso lugar de luz, né?
onde ficam as nossas qualidades, onde a gente já manifesta. Aqui ao redor é o mundo. Você vê que a gente já manifesta um pedaço do nosso eu maior no mundo. Nas coisas boas que a gente faz, quando a gente cuida de si, quando cuida dos outros, né, faz bem a si e aos outros, quando a gente realiza o nosso trabalho, quando a gente evolui espiritualmente. Então, tudo isso a gente está manifestando esse nosso lado maior. Por que a gente usa mais, hoje em dia, o nome maior e não superior? Porque o eu maior e o eu menor, nenhum dos dois é superior ao outro. Os dois têm função. Então, usa-se mais atualmente eu maior e eu menor, porque de fato o eu maior é onde a nossa melhor parte está presente. E o que acontece? Uma parte desse eu maior está encoberto pelo eu menor. Então, que na verdade são distorções desse nosso núcleo divino. E essas distorções, normalmente a gente não quer que ninguém veja, principalmente quando a gente é criança ou quando a gente ainda não começou um trabalho. E aí a gente cria, ao redor desse eu menor, uma máscara. Então, a parte de eu maior a gente já manifesta sem máscara. Ah, essa aí eu posso manifestar, beleza, maravilha. Agora, a parte do eu menor, eu quero encobrir. E aí, eu vou ler aqui o que eu estou chamando de máscara, que é uma parte do nosso ser criada como falsa solução para esconder o eu menor. Passamos a agir no mundo através da máscara, achando que assim as pessoas vão gostar de nós. Dizendo assim, mas se eu mostrar o meu eu menor, ninguém vai gostar de mim. E eu aprendo, de certa forma, a criar uma máscara. Criando essa máscara, as pessoas veem a máscara, que a gente acha que engana as pessoas, mas muito claramente as pessoas veem que não. Mas ainda assim convivem com a gente, às vezes até aceitando consciente ou inconscientemente essa máscara. Só para deixar um pouco esse registro desses conceitos que vão ser úteis aí ao longo da nossa palavra. Marise, fez sentido isso para você? Sim, essa nossa parte divina, né? Quer dizer, todos nós, por pior que cada um de nós sejamos, ainda sejamos, não é? Nós temos alguma coisa boa. Ninguém está totalmente no eu menor, não é isso? Todo mundo, em qualquer pessoa, às vezes uma pessoa assim, que pode até ser um meliante, um assaltante, sei lá, o que assim a gente pode entender que a sociedade condene, mas muitas vezes é um bom filho, ou é um bom pai, muito melhor às vezes até do que nós, digamos, né? Assim, por exemplo. Então, como você disse no início, todos nós temos essa parcela de eu menor, de eu maior, até porque somos criados, não é isso? Somos criação. E até só por conta disso já temos essa parcela de eu maior. E o eu menor é quando nós manifestamos a nossa parte, não sei, sombra, talvez, a nossa parte medrosa, orgulhosa, não é isso? Isso. Para nós e para as pessoas à volta. O que é interessante na linguagem do Pessoa, que é mesmo quando você fala, a gente tem alguma coisa de eu maior. Na verdade, mesmo o nosso eu menor, ele é o nosso eu maior distorcido. Isso, é. Então, a gente, no fundo, é eu maior. Só que uma parte está distorcida e criou uma máscara para esconder a parte distorcida. Então, tudo isso é um trabalho que a gente vai lentamente encarando a máscara, aceitando o eu menor para chegar no eu maior, né? Para ir essa é a nossa missão de vida aqui. Muito bem. E agora a gente vai entrar no Pai Nosso especificamente. E aí, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou sempre fazer essa dinâmica de alguém me ajudar a ler aqui para a gente debater um pouco e trazer vocês para perto do assunto, mas quem não estiver lendo, cada frase do Pai Nosso que a gente falar, então aqui está, o Pai Nosso, é o começo do Pai Nosso. Anota o que ficou para você. Por exemplo, aqui ele vai falar que, eu vou dar esse exemplo, mas vai falar, nossa, ele traz isso para chamar a atenção que é um Pai Nosso, de todos nós, né? Vou anotar, Pai Nosso é de todos nós. E aí cada um vai fazendo a sua anotação do que ficou. Porque daí no final a gente vai fazer uma pequena dinâmica com o que cada um anotou. Tudo bem? Quem pode ler
Eu posso. Vai lá, só diz seu nome que não apareceu para mim. É o Ivan. Oi, Ivan. Tá bom, por favor. Pai Nosso. Vocês já devem imaginar, com essa palavra, Deus como Pai de todos os seres. Mas quando fazem esta oração muito intimamente, para si mesmos, pensem principalmente que ela também se refere aos seres humanos, dos quais vocês não gostam, com os quais não se importam, ou que provocam em vocês uma certa resistência, ou com os quais vocês estão atualmente em desacordo. Vocês não precisam odiá-los, basta que alguém os irrite. Ivan, conta para mim, o que dessa frase trazida aqui dentro desse Pai Nosso, o que isso traz para você? Então, logo me chamou a atenção o Pai de todos nós, o Pai de todos os seres. Hoje, precisamente pela manhã, caminhando, indo buscar um material numa loja de construção, eu exercitei algo que de vez em quando vem à minha mente. Não é comum ainda, mas ao olhar para o próximo, para o transeunte, e invocar o início do Pai Nosso, que é Pai Nosso que estás no céu. O Pai de Jesus nos ensinou essa oração, Pai Nosso, dirigindo-se ao Deus Pai e Mãe Todo-Poderoso. Então, uma maneira de eu ver o próximo como a mim mesmo, ninguém é melhor e ninguém é pior, é invocando me concentrando nesse início. Pai Nosso, é o Pai de todos nós. E agora à noite, com a graça dele, do bom Deus, eu me deparo com essa definição nesse momento em que estamos aqui no estudo. É isso que eu quero externar. Ótimo, porque você pegou o âmago de uma coisa que às vezes a gente começa o Pai Nosso sem pensar nisso, né? Duas palavras que falam muita coisa. Falam que ele é um pai, ou seja, ele, né, é Deus Pai, mas ele é pai de todos nós. E aí o guia ainda reforça, ele traz assim para ficar algo bem palpável, bem pé no chão, ele fala assim, inclusive daquelas pessoas de quem a gente não gosta, quem a gente odeia, ou pelo menos que nos irrite. Porque também dá para a gente trazer o Pai Nosso para as pessoas comuns, que não nos abalam, mas para dar um nível um pouco mais profundo, também significa que é pai das pessoas que nos irritam. Então a gente pode começar a pensar se num dia fulano me irritou, minha esposa não me entendeu, o que quer que tenha acontecido com aquelas pessoas que nos tiraram um pouco do centro, a gente começa o Pai Nosso já lembrando que essa pessoa também é filha do mesmo Deus. Tem Deus dentro de si tanto quanto. Então, essa frase já nos traz. Então, cada um que ficar com alguma coisa dessa frasezinha Pai Nosso, já anota e a gente vai em frente. Cada slide desse, gente, dava para passar uma meia hora a gente falando aqui, no mínimo. Mas eu vou dar um certo ritmo para a gente realmente fazer essa palestra mais dinâmica. Depois, em grupo de estudos, a gente pode estudar mais. Quem pode seguir? Obrigado, Ivan. Valeu. Vai lá, Fátima. Que estás no céu. O céu está dentro, não fora de vocês. Procurem dentro de vocês e descubram o céu, a sua própria perfeição, que já existe em seu interior, oculta, encoberta até certo ponto. E procurem o céu, que é Deus, no seu vizinho, inclusive naqueles que vocês rejeitam, porque somente então poderão encontrar o Deus eterno, vivo.
que isso te traz? Que partezinha te toca dessa? Eu acho que, para mim, me tocou muito o céu interno. Descobrir esse céu interno que nós temos e que muitas vezes está distorcida. E descobrir isso, né, esse céu que já existe, que está encoberto, para mim me toca eu saber disso. Esse céu que é Deus no nosso vizinho também me toca profundamente, porque eu falo por mim, às vezes eu rezo o Pai Nosso, tô tão comigo que eu esqueço do resto do mundo, dos outros que são filhos, assim como eu sou. Né? Então, para mim, isso aí tá trazendo uma maravilha sabe, de reconexão com o outro, através do Pai Nosso. Você traz aqui 2 componentes, eu vou pegar um de cada vez. O primeiro é esse céu interno, que pouca gente referencia. Né? Quando está rezando o Pai Nosso, começa a pensar no céu, lá no céu, né? Onde está Deus. E aí, o céu está dentro. Dentro do que a gente já falou, lembra do eu superior, ou eu maior? É onde a gente encontra esse céu, onde Deus habita dentro de nós. Então, tudo começa a se conectar agora. Quando a gente começa a falar que estais no céu, Pai Nosso que estais no céu, é nesse núcleo, nesse lugar divino dentro de nós. E aí já começa a mudar essa referência do Pai Nosso, um Pai Nosso todo voltado, que a gente vai ver aqui, para um mergulho interno. E aí, uma vez que a gente encontra isso dentro da gente, fica muito natural lembrar que o outro tem também tem eu maior, também tem eu menor, também tem máscara. E o outro é tanto filho de Deus quanto nós. Então, olha só o movimento que a gente está fazendo. A gente está usando o Pai Nosso para mergulhar dentro de si. Tudo bem? Então, quem quiser, anota o que estás no céu, anota uma palavrinha assim que ficou sobre a diferença ou o que isso está trazendo. Quem pode seguir? Vai lá, Raquel. Santificado seja o vosso nome. Sobre isso também se pode meditar de várias maneiras. Vocês honram o nome do Pai como sagrado na medida em que procuram compreender as suas leis e segui-las. Cada modalidade de vida se enquadra na lei espiritual adequada, onde os problemas da vida provocam uma confusão. É porque vocês não encontraram a respectiva lei. O que esse trecho te traz, Raquel? Traz várias coisas, Heitor. A primeira, assim, que santificado seja o vosso nome. Nossa, é uma energia, é uma inteligência, é algo muito, muito grande, muito poderoso, né? Quando eu vejo, assim, a natureza, os meus semelhantes, que são semelhantes e são diferentes também, né? Então, eu fico maravilhada com o que eu chamo de Deus, né? Então, a primeira coisa é isso, santificado seja o vosso nome. Mas o que é esse nome, né? Então, aí vem para as coisas que ele deixou para a gente, né? No PSO, que a gente vê as leis, né, do universo, e eu acho que compreender essas leis, também nós estamos santificando Deus e exercendo, colocando em prática, né, as leis, também nós estamos mais próximos, sendo filhos mesmo, honrando Deus, trazendo para perto, e eu acho que honrando essa célula
divina que eu tenho em mim, né? É exatamente, essa é a essência do que ele está trazendo aqui. Porque a gente fala santificado seja o vosso nome, mas como, né? Porque a gente está pedindo para quem santificar? Santificar como? E aqui ele traz de uma forma muito clara. Santificar o nome de Deus é seguir, é compreender e seguir as leis de Deus. Então, imagina que você está se voltando para si e você fala, quando eu estou dizendo isso, eu estou me comprometendo a compreender e seguir as leis de Deus. Então, por exemplo, a lei da responsabilidade pessoal, uma das leis mais que a gente mais trabalha no Patchwork é a lei da responsabilidade pessoal. Então fica muito óbvio. Então, se eu estou aceitando a minha responsabilidade pessoal, eu não estou só aceitando a minha responsabilidade pessoal, eu estou santificando o nome de Deus em mim, porque eu estou seguindo uma lei divina. E aí fica muito óbvio também, que é a outra parte que ele fala, que onde eu estiver gerando confusão na minha vida, eu não estou seguindo uma lei divina. Então, não estou santificando o nome de Deus em mim. Estou querendo fazer de uma outra forma, não ligada à vontade de Deus. E tudo bem, porque isso vai gerar uma confusão, pode ser uma manifestação do nosso eu inferior, do nosso eu menor ou da máscara, que em algum momento a gente vai encarar através da lei da responsabilidade pessoal e vai voltar a santificar o nome de Deus. Então, é isso que ele traz. Ele traz nesse pequeno trecho uma explicação de como santificar, o que é santificar o nome de Deus em nós. Vamos em frente. Quem pode seguir? Cristina, quer falar? Você abriu o microfone? Não? Quem se habilita? Pode ser eu, Áurea. Oi, Áurea. Vamos lá. Venha a nós o vosso reino. É somente quando santificam o nome de Deus que trazem o reino de Deus para mais perto, pois ele está dentro de vocês. Vocês sempre pensam, se é que pensam nisso, que o reino de Deus está fora, que ele, de alguma forma, descerá à terra. Se vocês na terra só precisarão entrar quando o reino de Deus tiver se manifestado. Isso é um erro. Assim estão construindo formas errôneas na sua imaginação. O reino de Deus precisa ser criado dentro de vocês. É muito lindo, viu? O que te chama a atenção, Áurea, quando você lê assim, esse trecho? O que pulsa? Esse primeiro, para mim, santificar é um pouquinho do que a constelação também fala, de reverenciar, reconhecer, dar a Deus o que é de Deus. Né? Seria isso, reconhecer o que é divino. Né? Então, para mim, santificar é isso. E quando santifica, cria espaço, cresce alguma coisa assim, sabe? Se eu te reconheço, e se eu reconheço o divino, eu também fico bem. Né? Então, santificar o nome de Deus, trazer o reino de Deus para perto. Né? E isso eu dignifico o outro e me dignifico também. Para mim é como dignificar. Né? E o último trecho, não é que se a gente pensa dessa forma que está descrito no segundo parágrafo, nós estamos construindo formas errôneas na imaginação. Então, como que a imaginação é importante? Não é? Como que a gente pode usar a imaginação para criar algo que é mais real, mais verdadeiro e mais salutar para a gente, né? Mais positivo. Uma criação, construir algo, né? Que vai realmente trazer esse reino de Deus para cá, para o interno. Essa é uma imagem muito forte, né? Que ele está tentando desconstruir. De que a gente vai trazer o reino de Deus para cá, e em algum momento, quando o reino de Deus estiver aqui, a gente vai entrar. Ele está dizendo, isso está errado. A gente vai construí-lo dentro de nós, ele já está lá, a gente vai trazer ele para mais perto, para mais consciência, ou seja, pegar aquele eu superior
que está lá dentro, envolto num bom pedaço de eu inferior e máscara, e vai começar a expandir esse Deus de lá de dentro. E aí ele vai... Aí esse reino de Deus vem a nós, mas vem de dentro, ele já está aqui dentro, ele se torna mais consciente. É a responsabilidade da nossa cocriação também. Eu não tinha prestado atenção nesse... Esse último parágrafo aqui, para mim, veio assim, caramba, é mesmo. Já está chamando a atenção disso, do quanto que eu crio. Isso Sim. é muito importante. Mas o cuidado que ele está pondo nesse parágrafo é que se a gente fica imaginando o reino de Deus vindo de fora, a gente está fazendo uma criação errada, a gente está gastando Equivocado. imaginação com imagem que não funciona. Agora, se a gente cria ele dentro de nós no trabalho de buscar o eu superior, através do eu inferior, né, sem tentar pular etapas, a gente está construindo, está trazendo a nós o reino de Deus a partir de dentro. E o santificar que você falou tem a ver, na linguagem do Pastor, mais com o que a gente falou no slide passado, que é seguir as leis de Deus. Simples assim. Eu não preciso, vamos dizer, honrar ninguém, rezar para ninguém, vamos dizer assim, não preciso de nada fora, eu só preciso eu assumir o seguir as leis de Deus. E eu seguindo as leis de Deus, eu santifico o nome de Deus em mim, amplio o meu eu superior, que traz o reino de Deus para mais perto, o reino de Deus para mais perto. Isso aí, Obrigada. muito bom, Laura, muito bom. Obrigado por trazer essa visão, nos ajudou, eu acho que a trazer um pouco mais da palestra. Vamos em frente. Quem pode seguir? Eu posso. Vamos lá. Elô. Elô. Seja feita a vossa vontade. Gostaria de dizer como é difícil para a maioria dos seres humanos aplicar realmente esta frase no plano pessoal. Vocês alegam tantas e tantas vezes que não sabe qual a vontade de Deus. Caso contrário, estariam dispostos a cumpri-la. Se esforçarem por entrar em contato com o mundo espiritual de Deus, para descobrir qual é a verdade de Deus e depois qual é a vontade de Deus e depois seguirem incondicionalmente, mesmo que estiverem inseguros, vocês receberão a resposta com toda a certeza. O que isso te traz, Elô? Me chama muita atenção essa primeira frase que diz que nós temos ainda muita dificuldade em saber qual é a vontade de Deus. E é como se para nós, se nós soubéssemos a vontade, qual seria a vontade de Deus, nós iríamos fazer, mas como ainda não sabemos, né? Então é essa visão errônea que nós temos. E aí ele diz lá embaixo: se vocês se esforçarem por entrar em contato com o mundo espiritual de Deus, para descobrir qual é a vontade de Deus e depois seguirem incondicionalmente, mesmo que estiverem inseguros, vocês receberão a resposta. Então, aqui ele fala de um esforço para entrar em contato com esse mundo espiritual de Deus. Porque é muito difícil, como ele fala no início, realmente saber a vontade de Deus de um lugar sentido, verdadeiro, ou seja, tanto a máscara quanto o eu inferior, eles atrapalham. Se a gente tivesse contato direto com o eu superior, a gente já saberia, porque o eu superior está ali com Deus, já falaria, a gente já faria. Mas existe a necessidade de buscar isso, de entrar em contato com esse eu superior e superar para isso as camadas de máscara e eu inferior. Para isso, a gente precisa de ajuda espiritual. Por mais que a gente leia palestra, medite, etc., ele está trazendo à tona a necessidade de realmente entrar em contato com o mundo espiritual de Deus, com os seres de luz que nos ajudam, para que a gente entre e acesse o eu superior
Não para essa espiritualidade nos dizer o que é a vontade de Deus, mas que a gente acesse o eu superior e sinta a vontade de Deus se manifestar na nossa vida. É como se daquele núcleo o eu superior falasse: ah, é isso, é essa a vontade de Deus. Em algum momento você sente isso, e aí a vontade de fazer é natural. Ainda que esteja um pouco inseguro, ai, será que é isso mesmo? Até semana passada eu não achava que era isso, agora eu senti que é isso. Mas se a gente mantém esse contato com essa espiritualidade de Deus, né, os espíritos de Deus, para estar em contato cada vez mais com o nosso eu superior, isso vai se fortalecendo. Então, quando a gente faz esse trecho, seja feita a vossa vontade, no fundo a gente está pedindo, me ajuda a entrar em contato com a vontade de Deus, que já está em mim, para que aí ela seja feita. Faz sentido? Eu ia falar, Heitor, sobre... Eu acho que aí entra a questão da oração, da prece, da meditação, né? Quando ele fala também nesse esforço para que a gente estabeleça essa comunicação. E eu acho que uma das formas dessa comunicação é através da oração, da prece. Você estava no primeiro slide da prece e meditação? Não, eu cheguei um pouco depois. A gente falou exatamente disso. Ele fala que a prece é o prelúdio para a gente entrar em contato com a meditação. Então, aqui ele está conectando o que ele falou lá no início, da gente buscar esse contato com os seres de Deus, para daí entrar em contato com o nosso Deus interno. Muito bom. Só para avisar você e quem mais talvez tenha chegado, essa palestra sendo gravada e a gente vai pôr no YouTube. Então, quem não quiser aparecer, depois fecha a câmera. Vamos lá, quem pode seguir? Eu posso seguir, vamos lá. Vai lá, Isabel. Assim na terra como no céu. O que é a terra? O que é o céu? Não seria estranho se vocês dissessem uma oração para que a vontade de Deus fosse feita no céu, que muitos seres humanos imaginam como em algum lugar lá fora? Vocês seriam capazes de exercer tal influência? Não. Mas, como eu já disse, o céu está dentro de vocês. É o seu espírito, a perfeição que espera para quebrar as muralhas do eu inferior terreno. Deus deve trabalhar dentro de vocês em todos os detalhes, não apenas na vida espiritual, mas também na terrena. O que esse trecho te traz, Elizabeth? Olha, para mim é a crença, não é, de que nós estamos sempre em contato com o divino, né? Não apenas achar que é o mundo espiritual que merece a nossa atenção e que o divino só se manifesta através do mundo espiritual. Não, o divino está conosco o tempo todo, né? Nas coisas mundanas, nas coisas terrenas e também nas coisas espirituais. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro da gente. O divino, nós somos o divino, né? Também o divino, nós temos o divino. Então, para mim, é isso, não é? Nós somos, né? Aqui na Terra e também no mundo espiritual. E acho eu que essa parte assim da gente também trabalhar para essa evolução, não é, espiritual, faz com que nós nos aproximemos cada vez mais do divino, né, e manifestemos mais o divino. E entremos em conexão, porque é essa conexão com o divino que é, para mim, o X da questão, né, estar conectada sempre, né? Essa manifestação divina, né? O belo que nós temos dentro de nós, né? Então, para mim, é isso. Eu carrego o divino se manifesta em mim em todos os momentos. É isso. Aqui, né, bem nessa linha que ele está mesmo lembrando a gente, né, do Deus dentro, porque a gente faz essa oração, esse trechinho da oração do Pai Nosso, como se fosse lá na terra, no céu, né, como se fosse fora. E todo o caminho que ele está dando é de um céu e de uma terra dentro. E quando a gente olha para isso, ele está dizendo assim na terra como no céu, é tanto no meu caminho mais conectado ao meu eu superior, ao meu eu maior,
como também naquela parte do eu menor, terreno que ele fala. Então, essa parte da oração dá até para a gente extrapolar para seja feita a sua vontade, assim no eu maior como no eu menor. Que em todos esses lugares seja feita a vontade de Deus. Para a gente lembrar que o eu menor, ele não é o demônio, vamos dizer assim, não é o menos, ele não é o inferior, ele é o nosso trabalho também. E a gente precisa de ajuda de Deus para lidar com o eu menor. Então, tanto nos temas do eu superior, quanto do eu maior, quanto dos temas do eu menor, a gente está pedindo aqui a ajuda de Deus, para que Deus participe dessa luta e desse prazer. Então, é assim que ele está trazendo isso mais para dentro ainda. Vamos em frente. Obrigado, Elizabeth. Quem mais pode continuar? Quem pode continuar? Pode repetir, Heitor? Quem pode? Fica à vontade, Denise. Fica à vontade. Então, vou ler de novo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso é repetido tantas vezes de modo mecânico, sem que, na verdade, se evoque coisa alguma. Porque quando o homem ganha o pão de cada dia, ele supõe, sem necessariamente pensar nisso, que isso nada tem a ver com Deus. Digo-lhes honestamente, meus queridos, vocês não podem fazer nada que não seja abençoado por Deus. E sempre que tentam, isso se desfaz outra vez. Estejam prontos para aceitar orientação no que diz respeito a pão terreno e ao pão espiritual. O que isso te traz, Denise? Nossa, eu fiquei tocada por essa passagem. Que Deus está presente na nossa vida, nas nossas pequenas coisas do cotidiano. E essa parte que ele fala que nós não podemos fazer nada que não seja abençoado por Deus, porque não vai para frente, é a mais pura verdade. Eu consegui lembrar de coisas na minha vida que eu senti que não teve a bênção de Deus e não caminharam. E por outro lado, eu identifico coisas que eu faço que têm a bênção de Deus, que crescem, que se multiplicam, que dão certo e que eu me sinto feliz em fazer. Pronto. É Então, isso. você percebe, de novo, é aquele Deus interno. Esse sentimento de felicidade vem daquele Deus interno, onde tem um alinhamento entre o desejo desse Deus que você carrega dentro de você e o que você está realizando. Até para desconstruir um pouco a ideia de que é um prêmio que vem de fora. Não, basicamente você está ali seguindo esse chamado que vem do Deus de dentro. E você trouxe um exemplo muito claro de tudo que ele está dizendo aqui. Acho que a única coisa que eu complementaria é que a gente esteja pronto no momento em que a gente começa a ouvir esse Deus de dentro, que nos orienta do que fazer, né, que nos dá uma inspiração para algo que a gente siga, né, que a gente esteja pronto a aceitar a orientação, tanto no que diz respeito ao pão espiritual, que quando a gente para orar e meditar, é muito normal que a gente esteja buscando aí um pão espiritual, mas que a gente também esteja aberto a receber orientação e inspiração em relação ao pão terreno. Seja uma coisa tranquila para nós. Do mesmo jeito, olha como as frases se encaixam. Na frase anterior, ele falava que a gente quer a vontade de Deus na terra e no céu, nos temas, né, mais espirituais e ligados a Deus, como nos temas terrenos. E aqui ele reforça isso novamente, trazendo que os temas terrenos também são temas que Deus pode ajudar. Vamos em frente. Quem pode ler agora? Eu posso.
Vai lá, Ivan. E perdoai os nossos pecados, dívidas. Vejam, meus queridos, perdoai os nossos, não só os meus. Isso inclui todos os seres humanos que os magoaram e que talvez não foram capazes de perdoar totalmente. Se de fato desejarem que Deus os perdoe, ficarão libertos de uma forma escura, através da qual atraem forças prejudiciais e influência das correntes escuras. Pensem no que estas palavras significam. Deus não deve perdoar apenas vocês, não apenas aqueles que vocês amam, mas também aqueles pelos quais vocês nutrem sentimentos negativos. O que chama atenção para você, Ivan, desse trecho? Então, é interessante que, tal qual naquela primeira oportunidade que eu tive, felizmente, de intervir numa leitura e num comentário, o Pai Nosso ele é permeado pelo plural, né? Pelo coletivo, pelo todo. Sim. E isso que, mais uma vez, eu reitero esse meu exercício, que me é custoso, eu reconheço, de invocar esse coletivo, né, o Pai de todos nós, para observar o próximo, contatar o próximo, estar com o próximo em igualdade. Né? Vejam, meus, que perdoai os nossos, e não os meus. Então, perdoai a todos nós, porque, afinal de contas, perdoe-me, porque, afinal de contas, somos filhos do mesmo Pai. É aproximadamente isso que eu consigo, nesse momento, comentar. E olha a força disso quando a gente pensa em fazer o Pai Nosso. Nessa hora, muitas vezes, a gente lê, né, e perdoai nossos pecados, a gente pensa nos meus pecados. Que é porque a oração está vindo, então, poxa Deus, eu tenho pecados, perdoa os nossos pecados, mas está pensando mais nos meus, né, nos de cada um. E agora, quando você for fazer o Pai Nosso de novo, pensa que nesse momento você está pedindo, na verdade, que Deus perdoe os nossos pecados. Então, é um pedido muito mais amplo. E que você está pedindo, inclusive, que ele perdoe aquela pessoa que te magoou. Que às vezes você mesmo não consegue perdoar, mas se você pensar bem na oração, só de fazer esse pedido, você já está dando um passo para trazer uma energia do perdão entre você e essa pessoa. E aí que ele começa a falar, olha, se você realmente desejar que Deus perdoe aquela pessoa, você já está se livrando de uma forma escura dentro de você. Uma forma que você não perdoa, né? De um lugar onde você não perdoa aquela pessoa. Então, com uma frase simples do perdoai os nossos pecados, quando você traz o nossos, você já está se livrando um pouco de ressentimentos, mágoas, rancores e etc. Numa coisa bem simples. E essa frase ele continua. Então, quem pode ler a continuação dela? Eu posso. Raquel, vai lá. Assim como perdoamos os nossos devedores, os que pecaram contra nós. Quantos seres humanos dizem essa prece sem pensar em realmente perdoar e assim enganam a si próprio? Talvez não exista ódio, mas muitas vezes existe rancor. Vocês, seres humanos, não entendem que, por si mesmos, não podem fazer nada. Precisam de ajuda. Peçam sempre por ajuda. É por esta razão que essa frase faz parte da oração. Porque se tudo isso fosse uma questão que pudessem resolver apenas com a força da vontade, não haveria necessidade de orar.
Nossa, é te forte, né? Isso aqui. É bastante. Porque ele nos remete muito internamente, né? O que eu estou sentindo quando o outro me fez mal, que eu julgo, eu digo que eu perdoo, desculpo, mas eu tenho ressentimento, eu tenho rancor, e eu vou colocando para dentro, e eu não estou sendo honesta, sincera, né? Eu não estou. Aí a autorresponsabilidade também, né? Na valorização da centelha divina que eu trago dentro de mim. E ele fala tão claramente: vocês precisam de ajuda, peçam sempre por ajuda. E aí eu vejo assim o quanto que nós somos orgulhosos, né? Achando que eu posso tudo, não posso nada. É a humildade, nos chama para humildade, né? Ele chama para muitas coisas aqui, né? Para verdade, porque ele pensa a gente fazendo aquela oração lá no ritmo, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Muito no automático. Muito no automático. E aí, quando você sai um pouquinho do automático e começa a falar, não, mas tem gente que eu odeio. E eu peço, só de tomar posse disso como algo normal de acontecer, tem gente que eu sinto rancor, faz parte de mim. O pedido de perdão já começa a ficar mais verdadeiro. Porque claro que a gente não quer isso dentro de nós. Então a gente já começa a trazer uma energia. A gente já está fazendo uma oração, está falando sobre perdoar os nossos devedores e a gente começa a lembrar que a gente tem esse rancor e esses ressentimentos dentro de nós. Ao trazer essa verdade, naturalmente a oração já ganha uma outra força. Ao invés de passar reto assim, deve ter um ou dois aí que eu guardo algum rancor, ou que pecaram contra mim, alguma coisa assim, não. Tem todo esse núcleo de rancor, aquela massa escura que ele fala antes, que ainda está ali. Só que aí, na oração, eu já estou pedindo força para perdoar de fato. Eu estou dizendo, olha, me ajude a perdoar. Porque eu sozinho não vou dar conta, não consigo. Você já está em oração, então você já está mergulhando em trazer luz para essa possibilidade. O importante é não mentir para si mesmo, no sentido de que fazer isso sem pensar em perdoar de fato. Então, quando estiver falando assim como perdoamos nossos devedores, traz o perdão mesmo, traz a energia. Eu estou agora perdoando quem pecou contra mim, quem me irritou, quem eu guardo rancor. E aí, para quem chegou depois, o que a gente está fazendo, eu falei para todos no início, é assim, anota na frente de cada frase o que ficou para você de importante, porque depois a gente vai fazer uma pequena dinâmica aí para finalizar. Obrigado, Raquel. Vamos em frente. A Vanessa, eu acho que ia ler, aí ficou na dúvida com a Raquel. Se quiser ler agora, Vanessa. Não nos deixeis cair em tentação. Pois bem, o que é a tentação? É claro que ela também está dentro de nós. Ela não vem do exterior. Mesmo que haja uma causa exterior, ela só pode tentar quando alguma coisa em vocês é receptiva. Vocês poderiam ser tentados a cometer um assassinato? Com certeza não. Mas podem ser tentados a ceder às suas falhas. Por isso é importante que percebem o que podem tentá-los e como, ou seja, quais são as suas falhas, e peçam força e ajuda para superar estas falhas. O que fica para você? O que te chama a atenção? Essa questão de pedir a força mesmo, né? Ajuda para reconhecer e lidar com essas falhas, esse olhar para esse eu menor, né, e inferior, e poder ir trabalhando ele, né? Então, que são as nossas falhas. Isso. E aí, quando a gente está orando essa parte da oração, o que ele está lembrando, né? Não nos deixeis cair em tentação, de novo, não é algo que vai acontecer fora e que vai me tentar. É assim, eu tenho uma tentação de comer açúcar, sei lá, alguma coisa que eu sei que me faz mal, e eu tenho essa tentação.
o primeiro passo é reconhecer que isso está em mim, que eu tenho tentações dentro de mim. E essa tentação é contra a qual eu tenho que lidar. E, na verdade, o que eu preciso não é que Deus venha e não deixe eu cair nessa tentação. Eu preciso de força para superar essa falha, seja do açúcar, no caso, em excesso. Eu nem sou tão contra açúcar assim. Acho que tem muita coisa boa feita de açúcar no mundo. Mas se está em excesso, né, se eu não consigo me controlar, ou se eu tenho vício de alguma droga, essa tentação não é o mundo que está me tentando, ela ressoa em algum lugar meu. Por isso eu achei muito oportuno esse exemplo que ele dá, porque ninguém conseguiria dizer, ó, vamos matar tal pessoa. Você pode falar, não, obviamente, porque não ressoa. Mas outras coisas vão ressoar. E essas que a gente precisa estar atento. Para, opa, isso aí melhor não. Aí isso aqui eu acho que é mais do meu eu inferior, vou segurar um pouquinho. Ou pelo menos reconhecer. Já é um passo você fazer pelo menos isso. Ó, aqui é tentação, aqui é meu eu inferior total, mas eu vou fazer mesmo assim e vou pagar o preço. Já é melhor. Talvez aí você vai ver o custo que você paga por aquela ação de eu inferior, da próxima vez você consiga resistir mais. Agora, o caminho que ele dá é, uma vez reconhecido um eu inferior, você pedir ajuda mesmo e força, me ajuda a resistir. Porque eu quero vencer esse eu inferior. Reconhecendo ele, não pondo um pano quente. Obrigado, Vanessa. Vamos em frente. Larissa, pode falar. Mas livrai-nos do mal. A mesma coisa se aplica nesse caso. O mal está em vocês. Se estivesse lá fora, não poderia tocá-los. E quando disserem isso em pensamento, na prece, como não são capazes de fazê-lo sozinhos, peçam a ajuda de Cristo para dominar a tentação, para que consigam extirpar as raízes do mal. Somente vocês podem fazê-lo, com a ajuda de Deus e com a ajuda de Cristo, a ajuda que ele prometeu. Uau. O que traz esse uau? Eu acho que está relacionado um pouco com o trecho anterior, porque uma vez que a gente reconhece alguma coisa que é falha ou alguma coisa que é escura, não, a princípio não tem uma outra alternativa que não pedir ajuda. E aqui, como está falando no terceiro trecho, o céu, né, esse céu que ele coloca na oração inteira, é como se fosse uma coisa muito maior. E ele dispõe esse céu para a gente. Então, é como se fosse assim, eu consigo, tenho essas coisas, tenho essas falhas, tenho o meu eu menor, mas eu peço ajuda para recorrer a essa força maior nesses momentos. Lembrar que, assim, vai vir, confiar naquilo que a gente pediu. Então, é bem legal, que me toca de um jeito muito... Me traz uma tranquilidade, assim, tá bom, eu só preciso fazer a minha parte de reconhecer a minha parte escura, né, o que me faz mal, e pedir ajuda, que o resto se encaminha, e confiar mesmo para receber essa ajuda. Então, Isso. Dá um toque de esperança aí esse trecho. Que bom, que bom. E ele reforça, né, que Cristo prometeu essa ajuda. Então, é uma promessa de Jesus Cristo, de que a gente vai ser ajudado se pedir. Só quando você falou esse céu enorme, de novo, o céu, ele representa muito no Pai Nosso como que aquele céu que está dentro de nós. O que é uma força externa, vamos dizer assim, até certo ponto, porque, na verdade, a gente está todos nós estamos conectados, mas Cristo como uma força, né? Nós não somos Jesus Cristo. Jesus Cristo é uma força que existe de um outro ser. Então, ele reforça muito de pedir ajuda de Cristo, porque a gente tem coisas bastante escuras em nós, e algumas a gente sabe um pouquinho, mas tem um bom pedaço que a gente não sabe. Então, por que é tão importante essa ajuda de fora? Porque o tamanho da sombra a gente não tem consciência. E aí Cristo, ou essas forças crísticas, conseguem nos trazer mais consciência e atuar em níveis até que a gente nem vai ficar sabendo, mas elas vão estar atuando. Muito bem. E quem pode ler as últimas duas? Fátima, vai lá. Pode ler todo o slide.
pois vosso é o reino. O reino de Deus está dentro de vocês. Ele deve pertencer a Deus e a ninguém mais. E o poder, somente o poder de Deus limpa, transmite e ilumina de verdade, impulsiona a capacidade de amar, suscita entendimento, traz felicidade e os tira de toda a escuridão e imperfeição que os oprime através de muitas vidas e traz a glória que só podem atingir desta maneira. O que você sente? O que te toca? Com essa promessa desse poder interno que nós temos, me toca saber que dentro de mim existe esse reino, esse poder que está dentro de mim e que deve pertencer a Deus e a ninguém mais. Então, para mim, me toca profundamente essa promessa que ele traz, falando do poder de Deus, que ele limpa, ele ilumina de verdade. E aí ele fala aqui no final, né, através de vida, e traz glória que só podem atingir desta maneira. Que é a conexão com esse Deus interno. Aqui no caso, ele não é nenhuma promessa, é uma promessa já cumprida. Porque o poder de Deus já está lá dentro. Ele só falta a gente manifestá-lo mais. Então, aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente completa essa leitura rápida e não tão rápida, né, do Pai Nosso. E agora, o que a gente vai fazer? Vai pôr isso na prática. Então, eu vou convidar vocês a fazer o seguinte. Daqui a pouquinho eu vou deixar todo mundo no mudo. Obrigado, Fátima. Vou deixar todo mundo no mudo. Vou guiar só uma sintonização, só para a gente entrar em contato com o nosso corpo. E vou dizer para que cada um faça um Pai Nosso silenciosamente, trazendo um pouco do que você captou de cada frase. Então, faça um Pai Nosso, e eu vou dar alguns minutos só para você sentir, uns minutos de silêncio depois desse Pai Nosso, né? Eu também vou fazer, quando eu terminar o meu, vou dar mais alguns minutos, para que cada um sinta o efeito de realizar o Pai Nosso agora com essa consciência. Tudo bem? Deixa eu colocar vocês aqui todos e todas. Então, vamos fechando os olhos. Sentindo seus pés no chão, se for possível. Se colocando numa posição onde você se sinta digno ou digna e confortável. Vá se dando conta de que você dedicou essa hora de estudos. Deixando a sua respiração solta. Se colocando aberto ao contato com o mundo espiritual de Deus. E vai iniciando mentalmente a oração do Pai Nosso para você.
E vá registrando no seu corpo, vá registrando a sua experiência ao realizar essa oração e ao meditar um pouco. E lentamente vá se preparando para abrir os olhos. Muito bem. Todos de volta. A gente já passou alguns minutinhos, mas se alguém quiser só falar um relato do que sentiu ao fazer a oração dessa forma, se tiver algo que queira comentar, Eu quero. pode falar, Ivan. Eu fiz 3 vezes a oração de uma maneira mais cadenciada e procurando assimilar os ensinamentos dessa aula. E confesso que encontrei certa dificuldade, porque é uma novidade para mim. Uhum. Eu quero também aproveitar essa oportunidade para agradecer pela acolhida, por estar com cada um dos senhores. E quero também fazer brevíssimas observações acerca do transcorrer que eu fiz notas, né? O que mais me chamou a atenção foi logo no início, quando se fala que a prece é o prelúdio da meditação. Porque eu faço o inverso desde sempre. Eu vou melhorar até o que eu falei. Eu fazia o inverso, porque tem tudo a ver em inverter. E eu não tinha me dado conta ainda. Essa é uma questão que me logo de assim, foi assim a minha conversão, por assim dizer. Outra coisa é esse aspecto que o céu está dentro de nós. Isso eu já procurei, né, praticar agora há pouco. E é uma outra questão sobre a vontade de Deus. Nós procurarmos ter a percepção da vontade de Deus, o que Deus quer em nós, né? É entrar em contato com Deus, né? E aí vem a questão do plano de Deus. Eu estou vivenciando uma experiência e que eu passei a cunhá-la de vontade de Deus, o que eu também não tinha feito antes na minha vida, essa denominação, por assim dizer. Porque as coisas começaram a acontecer de tal maneira, benfazejas, prósperas, que eu chamei de plano de Deus. E assim, uma conotação profunda. E assim, haverei de adotar, por mínimo que seja o sinal trazido. E para encerrar, a questão de pedir ajuda. E algo que você falou, Heitor, o tamanho da força, a gente não tem consciência. O tamanho do eu menor, né? A gente não tem essa consciência. E é interessante tê-la na medida do possível. Gratidão. Ivan, obrigado aí pelo seu relato. Né, você pegou várias essências, fez um belo resumo aí no final. Muita coisa. Só para você ter uma ideia, a gente não tem noção do tamanho nem do eu inferior, nem do eu superior, e também o do eu maior e do eu menor. E lembrando que o eu menor é pedaço do eu superior que está distorcido, do eu maior que está distorcido. Então, de fato, a gente precisa de muita ajuda.
E não sei se a gente vai um dia ter consciência total. Algumas coisas a gente vai só vivenciar a transformação, talvez até certo ponto, com algum pouquinho para a gente sentir, não ser uma coisa que cai aí do céu, a transformação. Dentro do Pestor, a transformação sempre passa por um encarar, em algum grau, o eu inferior. Nada acontece por mágica, assim, a gente nunca consegue pular o eu inferior, senão a gente não está fazendo o Pestor, né? Então, mas algum grau de consciência a gente sempre vai ter. Então, eu vou agradecer, na verdade, você também por esse relato. Tem muito mais coisa nessa palestra, mas muito mais coisa. Então, quem quiser depois, quem eventualmente aqui ainda não faz grupo de estudo, por enquanto eu tô dando essa palestra e no grupo a gente não foi o Pai Nosso inteiro. Então, depois quem quiser pode entrar em contato comigo sobre grupo de estudos. Eu também dou uma meditação na energia de Jesus e Maria, que é algo que não tem a ver com o Pestor. Eu vou depois, vocês todos que se inscreveram, eu vou mandar depois, algumas pessoas aqui participam. Então, algo semanal que a gente faz e é muito gostoso também. Gente, para a gente não se delongar mais, eu vou só encerrar a gravação aqui. Então, quem viu gravado, viu até aqui, tá ótimo. Deixa eu interromper.